Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa quarta teleaula da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Eu sou a professora Fernanda e está conosco aqui a professora Rucirlane. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa, como a professora já falou, nossa quarta aula e última de conteúdo. Hoje nós vamos ver sobre tributação nas cooperativas, né, os tributos federais, estaduais e municipais. Vou ficar aqui aguardando os questionamentos de vocês, ok? Estamos juntos. Vamos com a professora Fernanda. Ok, vamos então dar início à nossa aula. Como a professora comentou, o nosso conteúdo de hoje, vamos lá para os slides. Tributação nas cooperativas. Nós vamos tratar os tributos federais, os tributos estaduais e os tributos municipais. Aqui comigo, alunos. Na questão tributária, o nosso cuidado na questão da cooperativa é o quê? Definir atos cooperativos de atos não cooperativos, deixar isso bem claro, tanto na constituição da cooperativa, quando vocês forem elaborar o plano de negócio, e no dia a dia da gestão da cooperativa, certo? E outro detalhe importante, o ramo cooperativo, porque funciona da seguinte maneira: cada ramo cooperativo tem, dependendo do ramo de atuação da cooperativa, tem um regime de tributação específico. Então, nós vamos trazer aqui hoje em normas gerais sobre o sistema cooperativista, mas tem alguns ramos que têm algumas peculiaridades e essa aula é pouco tempo para a gente apresentar toda a questão tributária. E um outro detalhe: como nós estamos falando de tributos, tributos está vigente hoje na atualidade. Esses tributos podem alterar conforme as leis que forem sancionadas sobre o tema. Então, quando vocês forem atuar numa cooperativa e forem trabalhar na parte tributária de uma cooperativa, vocês têm sempre que buscar informações mais atuais. Por quê? Principalmente a questão da contribuição social sobre o lucro líquido, até ano passado era um percentual para as cooperativas do ramo de crédito. Esse ano já mudou. Então, assim, conforme ocorre a alteração tributária, tirando aquela questão do princípio, que são 90 dias após sancionar a legislação, que já pode se cobrar o tributo, não é isso, professora? Isso, a professora também é da área de direito, então ela entende muito bem essas questões. Então, espera-se um prazo, depois de sancionada a lei, para ela entrar em vigência. Então, vocês têm que observar esse detalhe, tá certo? O ramo cooperativo. Então, nós vamos trazer aqui mais gerais, incluindo todos os ramos, mas dependendo do ramo específico, principalmente na questão transporte, no ramo de cooperativa de saúde, vocês têm que verificar a legislação específica que trata do ramo, porque nós não temos como trabalhar nessa teleaula 4 todos os ramos cooperativos. Vamos lá para os nossos slides da aula de hoje. Então, inicialmente nós temos o quê? Nós temos as taxas e contribuições do sistema cooperativista. Então, nós temos aqui: por integrar o sistema cooperativistas, as cooperativas devem pagar algumas taxas. Quais seriam essas taxas? O registro na OCB. Isso, o registro na OCB é quando nós vamos fazer esse registro. Esse registro, quando você, aqui comigo, alunos, quando nós constituímos a nossa cooperativa, tem a questão do registro do estatuto, você vai fazer o quê? Você vai fazer o registro na Organização das Cooperativas do Brasil. Você vai pagar um valor para ter esse registro. Nós temos também o quê? A contribuição lá nos slides. A contribuição cooperativista. E nós temos também as contribuições ao SESCOP.
Então, o que significa SESCOP? É Serviço Nacional de Aprendizagem ao Cooperativismo. Agora nós vamos tratar cada uma dessas taxas e contribuições. Então, vamos ver o registro na OCB. De acordo com a Lei 5.764 de 1971, em seu artigo 107, por ocasião do registro junto à OCB, a cooperativa pagará 10% do maior salário mínimo vigente, se a soma do respectivo capital integralizado e fundos não exceder 250 salários mínimos e 50% se aquele for superior. A professora Fernanda agora vai dar os Então, vamos lá, a questão do registro, como é que funciona? Então, nós vamos pagar o quê? 10% do maior salário mínimo vigente. O salário mínimo vigente hoje é? 998. Isso, 998. Se o montante lá do PL, o que é o PL? É o formado pelo capital social e pela reserva legal, por outras reservas, pela FATS ou RATS, como é chamado por alguns. Então, nós vamos pegar o quê? Se o montante do PL for até quanto? Até R$ 249.500, a cooperativa vai pagar quanto? 10% do salário mínimo, que corresponde a R$ 99,80. Agora, se o patrimônio líquido, que é formado pelo capital social e pelas reservas da cooperativa, ultrapassar R$ 249.500, você vai pagar quanto? 50% do salário mínimo, que hoje, na atualidade, corresponde a R$ 499. Compreenderam? Então, vocês aí estão elaborando o plano de negócio da cooperativa de vocês. Pode surgir uma cooperativa, então vocês já vão identificando quanto cada cooperado, cada associado vai participar, incluindo o valor dessa taxa que vocês precisam contribuir para realizar o registro na Organização das Cooperativas do Brasil. Vamos continuar lá nos slides. Então, vamos falar agora da contribuição cooperativista. De acordo com a Lei 5.764 de 71, ou seja, a mesma lei que a gente acabou de abordar, em seu artigo 108, as cooperativas deverão recolher anualmente, após o encerramento de seu exercício social, a contribuição cooperativista em favor da OCB, na importância de 0,2% do valor do capital integralizado e fundos da sociedade cooperativista. Ok, então a contribuição cooperativista, então vocês vão pagar o quê? Anualmente. Encerrou o balanço, então nós encerramos o balanço patrimonial, as informações foram geradas agora até março e abril. Então encerrou o balanço, o que a gente faz? A gente vai levantar qual o valor do PL, a gente vai analisar as contas contábeis, capital social e reservas. Com base nesse valor encontrado, nós vamos calcular o percentual de 0,2%. Então, vamos um exemplo aqui. Uma cooperativa que no ano de 2018, verificando lá o balanço PL dela, deu o quê? Deu que o total do capital social e das reservas foi de 200 mil. Então, 200 mil reais vezes 0,2%, ela vai pagar para a OCD quanto? R$ 400 a título de contribuição cooperativista. Vamos continuar lá nos slides. Agora vamos falar sobre contribuição ao SESCOP. Desde 1 de 1 de 1999, com a MP 2168-2001, as cooperativas devem recolher uma contribuição compulsória mensal ao SESCOP. A contribuição será recolhida pela Previdência Social no valor de 2,5% sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas cooperativas. Ok, então a contribuição ao SESCOP referente à remuneração dos funcionários, ela funciona da seguinte forma. Então, ela é calculada quando você informa lá o ramo cooperativo, lá na CEFIP, onde você informa a questão dos seus funcionários, certo? Com base na remuneração deles, que você vai pagar o percentual de 2,5%. E no caso, uma cooperativa que tem empregados no montante de 50 mil vai pagar quanto? R$ 1.250 de contribuições à SESCOP. Continuando lá nos slides.
Então, agora vamos falar sobre os regimes de tributação. Temos aqui o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado. Ok, aqui comigo, alunos. O Simples, o que é o Simples Nacional? Então, o próprio nome já declara, é simples. Numa única guia, eu vou fazer o recolhimento de todos os tributos, sejam eles federais, estaduais e municipais, tá certo? Então, numa única guia, eu vou fazer o recolhimento de tudo. São alguns ramos cooperativos que podem, ou um ramo cooperativo, mas na frente a gente vai falar que pode ser optante pelo Simples Nacional. Nós temos também o lucro presumido, que se presume o lucro, não se calcula, ou seja, se presume. Já no lucro real, como é que a gente faz? A gente pega o montante das receitas, ou seja, vendas, menos os custos e despesas, a gente encontra um lucro. No lucro presumido, não. Presume-se que o ramo cooperativo, o lucro é de 8% do valor das receitas. Então, essa é uma presunção, não se calcula, não se faz todos os lançamentos contábeis para se chegar ao lucro. Vamos continuar lá nos slides? Então, referente ao Simples Nacional. As cooperativas, exceto a de consumo, não poderão aderir ao Simples Nacional conforme o disposto no artigo 3º da Lei do Simples Nacional, ou seja, a Lei Complementar 123/2006. Então, olha só, qual o único ramo cooperativo que pode aderir ao Simples Nacional? Então, nós temos aí as mocinhas aí, consumo, aí eu trouxe essas fotos. Então, se nós, professores do IFRO, ou vocês aí, os sitiantes, o pessoal que mora na zona rural, quiser constituir uma cooperativa de consumo para comprar materiais tanto para higiene pessoal, como para alimentação ou para manutenção do sítio, vocês podem constituir uma cooperativa de consumo e ser optante pelo Simples Nacional, ou seja, pagar todos os tributos da cooperativa de consumo de vocês em uma única guia. Conseguiram compreender qual é o tipo de cooperativa que pode optar pelo Simples Nacional? Vamos continuar lá nos slides. Bom, continuando. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e o fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se, a partir de 1998, às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas, mesmo que suas vendas sejam efetuadas integralmente aos associados. Bom, alunos, o que quer dizer isso? Que as cooperativas de consumo não tem essa separação de ato cooperativo e ato não cooperativo. Realizando ato cooperativo ou ato não cooperativo, tem incidência de tributos, seja Simples Nacional, seja lucro presumido ou seja lucro real. Então, vai pagar tributo. Nós compramos produtos de higiene. Montamos uma cooperativa aqui, os servidores do IFRO de consumo, e a gente comprou, vai fazer a compra de produtos de higiene pessoal. Quando a gente fizer a entrega desse produto para os cooperados, vai incidir o quê? Tributo. Se a gente optar pelo Simples Nacional, beleza, a gente vai pagar em uma única guia todos os tributos. Se não, tem que fazer toda a contabilidade e escolher o lucro presumido ou o lucro real. Compreendido? Vamos lá, continuando nos slides. Então, vamos ver aqui as cooperativas, de consumo que podem aderir ao Simples Nacional. Aquelas que auferir no ano calendário anterior até R$4.800.000. Então, é interessante para as cooperativas de produtores rurais que compram bens para o seu consumo do sítio, constituir uma cooperativa de consumo optando pelo Simples Nacional, desde que a receita não ultrapasse quanto? R$4.800.000. Continuando nos slides. Então, vamos ver as particularidades de tributações das cooperativas. Conforme o artigo 182 do Regulamento de Imposto de Renda de 1999, as sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica não terão incidência de impostos sobre suas atividades econômicas de proveito comum, que é o ato cooperativo, sem objetivo de lucro.
Ok. Então, vamos continuando aqui, o artigo 182, imposto de renda. Quem tributa o imposto de renda é o governo federal. Então, olha só. As sociedades que obedecem o disposto não terão incidência desse imposto, que é tributado pelo governo federal, de quais atividades? Ato cooperativo, certo? Então, aqui comigo, alunos, não vai incidir imposto de renda pessoa jurídica das cooperativas de qualquer ramo, exceto consumo, porque consumo tributa imposto de renda, tá? Ficou bem claro anteriormente. Então, os atos cooperativos. O que são atos cooperativos? Nós estudamos isso lá na disciplina de contabilidade de cooperativas 1. Um exemplo, a cooperativa de vocês é do ramo agropecuário, ou outro ramo a gente vai fazer uma produção de queijo. Então, nós temos os nossos cooperados, eles entregam leite para a cooperativa produzir o queijo. O que acontece? Nós fizemos um contrato com uma rede de supermercado e a quantidade de leite que nós estamos recebendo, isso acontece muito na época da seca, né? Ele reduz a quantidade. O que acontece? Precisa o quê? Precisa buscar terceiros que não são cooperados para fornecer leite para a cooperativa produzir o seu queijo. O que acontece? Nesse caso, esses atos não cooperativos, eles vão incidir o quê? Imposto de renda. Agora, os atos cooperativos, os queijos que foram produzidos com leite dos cooperados, ele não será tributado pelo imposto de renda. Conseguiram compreender e visualizar? Então, o cuidado que tem que ter é esse. Lá na escrituração contábil, ter as contas contábeis, eu disponibilizei para vocês um plano de contas lá em Contabilidade de Cooperativas 1, que traz essa separação. Então, quando você receber o leite, você tem que discriminar com a conta contábil, se é ato cooperativo, se é ato não cooperativo. Por quê? Porque o ato não cooperativo, que é aquele realizado com terceiros, vocês vão pagar o imposto de renda, que quem tributa é o governo federal. Compreendido? Vamos continuar lá nos slides. Então, como a professora já disse, né, já os atos não cooperativos, segundo o artigo 183 do mesmo regulamento de imposto de renda, serão tributados pelo imposto de renda sobre o resultado positivo das operações e das atividades estranhas à sua finalidade. Ou seja, os atos não cooperativos serão tributados. Tributados pelo imposto de renda, desde que tenha o quê? Tenha lucro, né? Se não tiver lucro, não tem como tributar o imposto de renda. Aí chegando aqui, com exceção das cooperativas de crédito, que deverão ser tributadas com base no lucro real, as demais sociedades cooperativas poderão optar pela tributação com base no lucro presumido ou no lucro real. Ok, então as cooperativas de crédito, o estado de Rondônia tem muitas cooperativas de crédito, então elas não podem nem optar pelo Simples Nacional e nem pelo lucro presumido, somente pelo lucro real, ou seja, tem que ter a sua contabilidade, fazer todos os seus lançamentos contábeis diariamente e apurar o imposto de renda, que é o nosso caso que a gente está tratando aqui, com base no lucro real, ou seja, as receitas auferidas menos os custos e as despesas. Continuando lá nos slides. Então vamos ver sobre a opção, né? A opção pelo regime de tributação. A opção pelo regime de tributação deverá ser manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, correspondente a todo ano calendário. Ok. Então, nós temos aqui essa questão da opção pelo regime. Quando que eu vou fazer a opção? Então, todo início de ano, você faz a opção pelo regime. No caso, se a sua cooperativa é do ramo agropecuário, você pode optar ou pelo lucro presumido
ou pelo lucro real. Então, o que você faz? Lá no mês, porque no caso do lucro presumido, você pode fazer os recolhimentos mensais e depois fazer o ajuste trimestral. Então, no primeiro mês, vamos lá, no finalzinho, no início de fevereiro, você pode pagar. Embora a legislação diz que você pode pagar no final do trimestre. Você, conforme o código informado lá na guia do imposto de renda, é que você está fazendo a sua opção pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Vamos continuar lá nos slides. Vamos agora para o cálculo do imposto de renda no lucro presumido dos atos não cooperativos. Lembrando que os atos cooperativos a gente não tributa o imposto de renda. Neste regime de tributação, estima-se o lucro tributável, com base nas operações que a cooperativa desenvolveu durante o ano. Sobre a receita dos atos não cooperativos, aplicamos um percentual, conforme o ramo de cooperativa. Identificamos a presunção do lucro presumido pelo imposto de renda. Vejamos. Então, aqui nós temos a tabela de presunção. Isso, da atividade. Na indústria, no caso, indústria e comércios em geral, teremos uma alíquota, lembrando que é da presunção, de 8%. Serviços em geral, 32%. Serviços hospitalares e de transporte de carga, 8%. Demais serviços de transporte, 16%. E revenda de combustíveis para consumo, 1,6%. Isso no imposto de renda, tá? Essa alíquota de presunção, então não precisa a cooperativa ter aquela, embora as cooperativas são obrigadas a fazer a escrituração contábil, mas ela não precisa buscar suas informações contábeis, seus lançamentos contábeis para gerar o imposto de renda se a opção for lucro presumido. Então vamos lá, é uma cooperativa do ramo agropecuário. Então, conforme o ramo, presume-se que o percentual de lucro com base no quê? Com base na receita de atos não cooperativos. Vamos lá para os slides. Então, aqui temos a alíquota, né, de imposto de renda da pessoa jurídica do lucro presumido dos atos não cooperativos, como a professora falou. Ela, então, é 15% sobre a base de cálculo. Vamos agora a um exemplo do cálculo do imposto de renda pelo lucro presumido. Cooperativa do ramo agropecuário realizou, no primeiro trimestre de 2019, ou seja, janeiro, fevereiro, março de 2019, receita de atos não cooperativos no valor de R$50 mil. Então, ele pediu aqui para calcular o valor do imposto de renda no primeiro trimestre de 2019. Então, nós temos receita bruta de atos não cooperativos, R$50 mil. O percentual de presunção, né? Que no caso do ramo agropecuário é 8%. Então, nós vamos fazer como que a gente vai encontrar o lucro presumido. Então, nós vamos multiplicar o valor da receita vezes o percentual de presunção, que no caso aqui é 8%. Então, 50 vezes 8% vai dar quanto? R$4 mil. R$4 mil. Então, lucro presumido, nesse caso aqui, foi R$4 mil. Nesse momento, a gente só encontrou o lucro presumido. Nós não calculamos ainda o imposto de renda à pessoa jurídica dos atos não cooperativos. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Então, vou pegar o montante do lucro presumido, que foi quanto? R$4 mil. Aí, eu tenho a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica, 15%. Vou pegar 4 mil vezes 15%, que é a alíquota, e eu vou encontrar o quê? R$600, que é o quê? O imposto de renda pessoa jurídica a pagar. Então, eu encontrei o montante do imposto de renda dos atos não cooperativos. Bom, agora nós vamos para a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a fundamentação jurídica. O artigo 20 da Lei Ordinária número 12.973, de 13 de maio de 2014,
Por força do artigo 22 da Lei 10.684/2003, a base de cálculo da contribuição social devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido corresponderá a 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e de transporte. Então, nós observamos aqui comigo, alunos, lá no imposto de renda à pessoa jurídica dos atos não cooperativos, a lei determinou que a presunção, várias alíquotas, 8%, 1,5%. Agora, na contribuição social sobre o lucro líquido dos atos não cooperativos, a presunção do lucro percentual é diferente. Então, nós temos aqui, vamos lá no slide novamente. Então, nós temos que 12% a presunção para o cálculo do quê? Da contribuição social sobre o lucro líquido. É 12% de receita bruta de quais atividades? Comércio, indústria, então nós temos aqui o ramo agropecuário, serviços hospitalares e de transporte. Nós temos também o outro aqui, que é 32% para quê? Para prestação de serviço em geral, tirando o que? Exceto, né, serviços hospitalares e de transporte, que é 12%. Então, a presunção aí é um pouquinho diferente do imposto de renda. E também na questão dos 32%, nós temos intermediação de negócios, administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. Agora, a alíquota da contribuição social sobre o lucro presumido é 9%, né, para todos os ramos da cooperativa, exceto as cooperativas de crédito. Ok. Então, as cooperativas de crédito é quanto, professora? 15%, professora. Isso a partir, né, de 1 de 2019, ela se tornou 15%. Isso. Então, alterou as alíquotas. Bom, vamos a um exemplo prático para vocês compreenderem. Cooperativa do ramo agropecuária realizou, no primeiro trimestre de 2019, ou seja, janeiro, fevereiro, março de 2019, receita de atos não cooperativos no valor de 50 mil. Calcule o valor da contribuição social no primeiro trimestre de 2019. Então, vamos lá, como que nós vamos fazer isso? Então, eu tenho a receita bruta, lembrando que eu vou calcular a contribuição social sobre o lucro líquido, somente dos atos não cooperativos. Então, a receita naquele primeiro trimestre foi 50 mil. O percentual de presunção do lucro presumido aqui, olha que mudou. Foi para quanto? 12%. Então, eu vou calcular o lucro presumido, vai ser o quê? 50 mil vezes 12%, que vai dar quanto? 6 mil reais. 6 mil reais. Então, o lucro presumido aqui foi 6 mil reais. Bom, com o lucro presumido calculado, que é 6 mil reais, então eu vou utilizar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, que é quanto? 9%, porque esse ramo permite fazer o cálculo com base em 9%, que vai dar o quê? 6 mil vezes 9% é igual a 540 reais. Então, o montante da contribuição social sobre o lucro líquido a pagar é quanto? 540 reais. Bom, continuando agora, nós temos mais tributos aqui comigo, alunos. Esses tributos, a contribuição social sobre o lucro líquido é de competência de tributar também do governo federal. Então, nós vamos ver agora mais 2 tributos que são de competência de tributar também do governo federal. Então, nós temos lá nos slides. Vamos lá. Temos a COFINS e o PIS.
COFINS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar número 70, né, de 91, e temos o PIS-PASEP, Programa de Integração e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Então, de integração social e o de formação do patrimônio do servidor público. Então, nós temos aí no slide, PIS/COFINS, a importante decisão manifestada em rito de recurso repetitivo. Na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que também não incide PIS e COFINS sobre o quê? Sobre atos cooperativos típicos. Então, aqui comigo, alunos, do mesmo jeito que não incide imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS de atos cooperativos, não incide imposto. Só vai incidir quando? Quando nós temos atos não cooperativos, tá certo? Mas essa decisão, como é uma decisão de um recurso, pode ser que hoje esteja valendo. Amanhã apareça outra decisão e vai mudar isso aqui. Aí comece o quê? Comece a cobrar PIS e COFINS de atos cooperados também. Por isso que tem um sistema cooperativista que trabalha nesse sentido, ok? Continuando lá nos slides. Então, vamos falar aqui das incidências, né, do PIS e do COFINS, incidência cumulativa e incidência não cumulativa. Na incidência cumulativa, o PIS, a alíquota é 0,65%, já na incidência não cumulativa, o PIS, a alíquota é 1,65%. Na COFINS, na cumulativa é 3%, já na não cumulativa é 7,6%. Lembrando que na incidência cumulativa não poderá utilizar créditos e aplica-se a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido ou arbitrado. Não se aplica a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, exceto nos casos específicos previstos em lei. Aqui tem um exemplo, as cooperativas de produção agropecuária, de crédito e de consumo não podem optar por esse regime. E já na incidência não cumulativa, né, ela é permitida a utilização de créditos e só se aplica às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Porém, nem todas as empresas tributadas pelo lucro real estão sujeitas ao regime não cumulativo. Isso, essa incidência cumulativa, nós temos aqui algumas particularidades. Então, na questão do PIS e do COFINS, tem uma legislação muito extensa que trata sobre esse tema. Compensa, dependendo do ramo, eu trouxe algumas considerações aqui, mas compensa, conforme o ramo, vocês estudarem um pouquinho mais sobre a incidência do PIS e COFINS cumulativa e não cumulativa, tá certo? Continuando lá nos slides. Então, agora nós vamos falar sobre os tributos estaduais, né? Vamos falar sobre o ICMS. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Lembrando que a competência de tributar são dos estados e do Distrito Federal. Isso. Então, nós estudamos, aqui comigo, alunos, nós estudamos anteriormente o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, que é competência de tributação do governo federal, correto? E agora nós vamos tratar um pouquinho sobre o ICMS, que é imposto relativo à circulação de mercadoria. Como que ocorre o ICMS? Então, o ICMS vai gerar o tributo, nós explicamos assim, na aula passada, quando transferir a propriedade do bem da cooperativa para o supermercado. Então, nesse momento que vai incidir o ICMS, como também os demais tributos. Então, a saída de um bem para manutenção da cooperativa de vocês, vamos supor uma cooperativa de produção de queijo, às vezes tem um maquinário. Então, quando ele sai para conserto, não gera ICMS, certo? Então, só vai a saída de mercadoria para venda. Conseguiram compreender? Então, quando eu pego maquinário e levo para uma assistência técnica, não vai gerar o ICMS. Então, aqui no estado de Rondônia, nós temos algumas particularidades na atualidade sobre o sistema cooperativista. Não é muita coisa, mas já ajuda muito as cooperativas que estão atuando principalmente no ramo agropecuário. Vamos lá para os slides.
Então, vamos ver o ICMS, né, das cooperativas do estado de Rondônia. Tanto nas saídas internas e, no caso, interestaduais, realizado por cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas vegetais, né, de mercadorias recebidas aos seus associados ou dos produtos resultantes de industrialização ou beneficiamento. Essas, no caso, elas têm o quê? Uma carga tributária, né, e a carga tributária que resulte de 3% até o limite anual de R$36 mil de faturamento por cooperativa. Então, o que acontece? As cooperativas que são de agropecuárias e extrativistas vegetais, que tenham receita anual até 36 mil, não vai pagar o ICMS de 17,5%, como nós estudamos na aula passada. Lembra lá que a senhorinha foi comprar uma camisa e ela pagou 17,5% do ICMS? Nesse caso, não. Nesse caso, esse ramo cooperativo, ele vai pagar quantos por cento? Somente 3%, desde que o faturamento anual não ultrapasse quanto? R$36 mil. Bom, vamos continuar lá nos slides. Aqui temos a fundamentação legal, né, que é pelo decreto 16.485, de 17 de janeiro de 2012, e os efeitos foram a partir do 1/12 de 2011, pelo convênio 102 de 2011. Ok. Nós temos também aqui outra particularidade, que é o item 39 da tabela 2 do anexo 1, que isenta de ICMS as saídas internas, as saídas internas de mercadorias promovidas, né? Isso. Por cooperativas sociais. Então, vamos lá, exemplificando o que são saídas internas. Nós temos, quando uma cooperativa vende uma mercadoria, nós temos as saídas internas. O que é interno? É considerado dentro do próprio estado. Então, a venda ou a entrega de produtos de uma cooperativa dentro do estado de Rondônia é considerado uma saída interna e ela é isenta de ICMS, desde que seja o quê? Uma cooperativa social. O que é uma cooperativa social? São aquelas cooperativas que são formadas por pessoa que tem uma desvantagem econômica. Vamos citar aqui um exemplo, dependentes químicos, deficientes físicos ou sensoriais, adolescentes de baixa renda. Então, ele se enquadra como cooperativas sociais. Nesse caso, as cooperativas sociais, nessas saídas internas, ou seja, nas entregas de mercadoria interna dessas cooperativas sociais, não incide ICMS no estado de Rondônia. Então, hoje está vigente essa isenção muito interessante, que foi inserida na legislação do estado de Rondônia, que compensa vocês pensarem um pouquinho sobre esse tipo de cooperativa social. Bom, vamos continuar lá nos slides. Então, vamos falar aqui da Lei 688 de 99, que regulamenta a cobrança do ICMS do estado de Rondônia, como nós já estávamos falando, né? O artigo 27, as alíquotas do imposto são: nas operações ou prestações internas ou naquelas que tenham se iniciado no exterior, seria o quê? 9% nas operações com ouro e pedras preciosas, 12% nas operações com as seguintes mercadorias: animais vivos, carnes e miúdos comestíveis frescos, resfriados, temperados ou congelados de bovino, suíno, caprino, ovino, coelho e aves, etc. Ok. Então, aqui comigo, alunos. No estado de Rondônia, então, nós temos duas particularidades para as cooperativas. Aquelas cooperativas que se enquadram na questão de extração vegetal ou do ramo agropecuário, que tem receita anual bruta até 36 mil, vai pagar ICMS de 3%. E as cooperativas sociais, que tem uma lei específica que traga de cooperativas sociais nas saídas internas dentro do estado de Rondônia, tem isenção de ICMS.
As demais cooperativas, a questão do ICMS, da tributação do ICMS, é como se fosse uma empresa normal, tá certo? Qualquer uma outra empresa que não seja cooperativa, a tributação é a mesma, exceto esses dois casos que foi apresentado para vocês. É claro que o sistema cooperativismo aqui do estado de Rondônia pode se fortalecer e buscar o quê? Inserir novas leis na legislação tributária que promova o crescimento do sistema cooperativo aqui no estado de Rondônia. Mas, na atualidade, nós temos somente essas isenções. Os demais, você tem que fazer a leitura da legislação do ICMS, verificar o ramo cooperativo de atuação e fazer a tributação normal do ICMS. Vamos continuar agora lá nos slides. Então, vamos falar agora sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A competência de tributar é dos municípios, né? A prestação de serviços a cooperados não caracteriza operação tributária pelo ISS, já que, expressamente, a Lei 5.764 de 71, esse é o artigo 79, especifica que os atos cooperativos não implicam operação de mercado, nem contrato de compra e venda. Ok. Então, vamos aqui comigo, alunos. Nós estudamos o quê? Os tributos federais. Então, nós estudamos o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social, PIS, COFINS, de competência do governo federal. Nós estudamos ICMS, que é de competência do governo do estado de Rondônia. Agora, nós estamos estudando o quê? O ISS, que é de competência de tributação dos municípios. Lembrando que o ISS, ele não incide de atos cooperativos, somente de atos não cooperativos. Então, vocês têm que buscar o que? Onde vocês vão conseguir essa informação? Aí cada município tem a sua legislação, tem o seu código tributário municipal e vocês têm que buscar esse código e verificar o que fala sobre as cooperativas. Mas, em linhas gerais, é o que nós estamos apresentando aqui. Vamos continuar lá nos slides. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, o STF, já se posicionou sobre a não incidência do ISS sobre as atividades cooperativas. Ok, então vamos lá o que eles aprovaram. ISS, cooperativa, não incidência sobre a atividade desta do dispositivo no Decreto-Lei 406 de 68, número 16 da lista a ele anexa. Uma vez que, em face da interpretação dadas pelas instâncias ordinárias e a cláusula estatutária, não exerce a mencionada entidade qualquer espécie de recrutamento, colocação ou fornecimento de mão de obra. Aí temos aí o recurso extraordinário, né, 81.966. Ok, então sobre a questão do ISS, ele só vai incidir em atos não cooperativos. Bom, as operações realizadas pela cooperativa com terceiros que não possam ser caracterizados como atos cooperativos, incluído na lista de serviços de que trata a Lei Complementar 116 de 2003, situam-se no campo da incidência do ISS. Então, o ISS vai incidir quando? Somente quando forem atos não cooperativos. Não mesmo que acontece, gente, nós estudamos aqui, ó, com o ICMS. Então, o ICMS, as questões de incidência, de não incidência, é somente naqueles dois casos que nós apresentamos. Tirando aqueles dois casos, tem incidência de ICMS, correto? Bom, vamos continuar lá nos slides. Agora nós temos o resumo da tributação das cooperativas. Temos aqui então o regime de tributação, né, suas particularidades. O regime de tributação temos o Simples Nacional e o lucro presumido. Quais seriam as particularidades? No Simples Nacional, uma única guia, é o documento, no caso, pelo qual se recolhem todos os impostos, ou seja, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS e a CPP.
Já no lucro presumido, temos a cooperativa, né, ela deve recolher cada imposto em um documento com código de recolhimento diferente. E os ramos de cooperativas que podem optar por cada regime. Lembrando que isso aqui é um resumo, né? Nós já falamos sobre isso. Somente as cooperativas de consumo com receita bruta anual de 4.800.000, isso no Simples Nacional. E no lucro presumido, todos os ramos da cooperativa, exceto as cooperativas de crédito com receita bruta anual de até 78 milhões. Ok. Agora nós vamos trabalhar sobre o lucro real. Então, nós já falamos sobre o Simples Nacional, lucro presumido, agora vamos para o lucro real. O lucro real é apurado subtraindo as receitas dos atos não cooperativos, dos custos e despesas também dos atos não cooperativos, conforme regulamento do imposto de renda, aplicando as seguintes alíquotas. Imposto de renda à pessoa jurídica, 15%, contribuição social sobre o lucro líquido, 9%, para os demais ramos de cooperativa, exceto cooperativa de crédito. Agora nós temos a opção aqui, lucro arbitrado, que não é bem uma opção. Funciona da seguinte maneira: se você não fez adequadamente os lançamentos contábeis, seguiu a legislação, você pode ter o seu lucro arbitrado. Então, quais hipóteses que ele pode ocorrer? Em indícios de fraude, vícios ou erros na escrituração, de forma que a impeçam de identificar as movimentações financeiras e ou determinar o lucro real. Também, quando não forem apresentados à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, o livro caixa, e não houver regularidade na escrituração contábil. O contribuinte é obrigado ao lucro real não escriturar ou deixar de elaborar as demonstrações fiscais, no caso aí se enquadra as cooperativas, e a opção pelo lucro presumido for indevido. Então, nesses casos, pode ter o seu lucro arbitrado. E se os livros contábeis não forem mantidos em ordem pelo contribuinte. Um detalhe muito importante na questão, inclusive nós estudamos na aula passada sobre gestão tributária, essa guarda, além dos livros, a documentação hábil que subsidiou esses lançamentos contábeis. Isso é muito importante, porque isso pode gerar danos para a cooperativa e ela ter o seu lucro arbitrado. Continuando lá nos slides. Umas particularidades aqui do imposto de renda, retido na fonte nas cooperativas. Os juros de 12% sobre o capital social, previsto no parágrafo 3 do artigo 24 da Lei 5.764/71, pagos ou creditados aos cooperados, sujeitam-se à tributação como rendimentos de aplicação financeiras de renda fixa. Portanto, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte. Então, o que acontece? Algumas cooperativas definem lá no seu estatuto que os seus cooperados anualmente vão receber o quê? 12% sobre o capital social. Se esse montante se enquadrar na tabela do imposto de renda, vai fazer o quê? Vai fazer a retenção. É obrigatório a cooperativa fazer a retenção do imposto de renda. Continuando lá no slide. Fica dispensada a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos em aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas de crédito em outras instituições financeiras não cooperativas. Ok. Estão sujeitos à retenção na fonte os rendimentos decorrentes de aplicação financeira de renda fixa e variável, sujeitos a essa condição pagos ou creditados por cooperativas de créditos e seus associados, em função de aplicação que estes mantenham naqueles. Bom, meninos, nós encerramos agora a teleaula 4. Nós estamos aqui com a professora aguardando a participação de vocês. Nós estamos aguardando aqui as dúvidas, os questionamentos, vocês podem encaminhar, nós estamos aqui aguardando. E daqui a pouquinho nós retornaremos com a correção da atividade da teleaula 4. Até daqui a pouco. Até.
Olá, alunos. Retornamos aqui com a correção da atividade de sala da teleaula 4. E eu estou aqui aguardando a participação de vocês, as respostas, as dúvidas. Lembrando que a atividade de percurso 1, vocês terão que elaborar um mapa mental da aula 4. Então, todos os conteúdos que nós trabalhamos aqui, então hoje no finalzinho da aula 4, eu não vou apresentar o resumo da nossa aula, vou apresentar ele só lá na aula 5. Então, da aula 4, vocês terão que construir um mapa mental conforme eu apresentei na aula 1, na aula 2, na aula 3, certo? Tratando sobre o quê? Sobre a tributação das cooperativas, tendo os tributos federais, os estaduais e o municipal, separando também a questão de ramo. Aí vocês que vão criar o modelo de mapa mental conforme vocês compreenderam a aula de hoje, ok? Professora, como está a participação hoje dos alunos? Então, professora, hoje está um pouco fraco, mas já enviaram aqui as respostas. Os alunos da escola Mafalda Rodrigues, né, já enviaram algumas respostas aqui. No decorrer, que a senhora for corrigindo, nós vamos informando. Dúvidas, vocês podem encaminhar dúvidas de vocês. Inclusive, eu encaminhei novamente a atividade de percurso 1 e 2. Eu creio que a coordenadora do curso encaminhou para vocês a atividade de percurso 1 e 2. Eu tive que fazer uma pequena correção numa questão e eu encaminhei essa semana novamente com os ajustes, tá? Não alterou muita coisa, mas é interessante trazer para vocês, porque para vocês compreenderem melhor a construção. Bom, agora nós vamos lá para a correção da atividade de sala. Vamos lá para os slides. Questão 1. Marque F para falso e V para verdadeiro para as alternativas abaixo. Letra A. As cooperativas, exceto a de consumo, não poderão optar pelo Simples Nacional, conforme disposto no artigo 3º da Lei do Simples Nacional, LC número 123 de 2006, parágrafo 4º, inciso 6º. Essa assertiva, essa alternativa, é verdadeira ou falsa? Então, o Emerson aqui, a Graciele, professora, informou que é verdadeira. Isso mesmo, gente. Porque vocês lembram, né, que aqui as cooperativas, no caso de consumo, é a única, né, que pode aderir ao Simples Nacional e, consequentemente, as outras cooperativas não podem participar, no caso, serem optantes do Simples Nacional. Ok. Vamos agora para a letra B. As sociedades cooperativas de consumo que tenham por objeto a compra e o fornecimento de bens aos consumidores sujeitam-se a partir de 1998 às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas, mesmo que suas vendas sejam efetuadas integralmente aos associados. E aí, alunos, qual é a resposta? Vamos lá, a Fátima também enviou aqui a resposta, professora. Falou que é verdadeira, o Emerson, a Graciele, Sheila também disseram que é verdadeira. Ok, então no caso, as cooperativas de consumo é o único ramo cooperativo que incide os impostos sobre os atos cooperativos, ó. Suas vendas sejam efetuadas integralmente aos associados. Então, as cooperativas de consumo, elas vão pagar os impostos federais e os estaduais, também dos atos cooperativos e dos atos não cooperativos. Letra C. Vamos lá. Todos os atos cooperativos e não cooperativos
conforme artigo 183 do Regulamento do Imposto de Renda do ano de 1999, serão tributados pelo imposto de renda sobre o resultado positivo das operações e das atividades estranhas à sua finalidade. Verdadeiro ou falso? Então, a aluna lá, Francisca, né, de Chupinguaia, disse que é verdadeiro, professora. Enquanto o Emerson e a Graciele informaram, no caso, que é falso. E aí, é verdadeiro ou é falso, professora? Então, olha só, todos os atos cooperativos, o que eu expliquei? Somente as cooperativas de consumo que se tributa os atos cooperativos e não cooperativos. As demais cooperativas, nós vamos tributar somente os atos não cooperativos. Então, essa assertiva, ela é falsa. Letra D. Vamos lá. A opção pelo regime de tributação, seja lucro real ou lucro presumido, deverá ser manifestada com o pagamento da primeira ou única cota do imposto devido, correspondente a todo ano calendário. Vamos ver aqui as respostas. Temos aqui a professora aluna Daniele também participando. Agora começaram a participar. Aqui informaram que é verdadeiro e também, cadê a aluna Francisca? Diz que é verdadeiro. A aluna Daniele também. Todos responderam como verdadeiro, professor. Ok, então a letra C é falso e a letra D verdadeiro. Ok. Letra I. Nas operações de saídas internas interestaduais, realizadas por cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas vegetais, de mercadorias recebidas de seus associados ou de produtos resultantes de industrialização ou beneficiamento, de tal forma que a carga tributária resulte em 3% até o limite anual de R$ 36 mil de faturamento por cooperativa. E aí, verdadeiro ou falso, gente? Cadê? Responderam aqui, vamos ver, todos também responderam verdadeiro. E, inclusive, professora, aqui estão falando também que a escola Fernando de Souza Gomes, de Rio Pardo, estão ligadinhos conosco. Mas mandem suas respostas também. Estamos aqui. Então vamos ver aqui se realmente é verdadeira. Então, a letra E, nas operações de saídas internas e interestaduais, no caso, as cooperativas de produtores agropecuários. Isso aqui é muito interessante para vocês, alunos, que têm pretensão de montar uma cooperativa no quesito ICMS. O ICMS será somente 3%, desde que o faturamento da cooperativa anual não ultrapasse R$ 36 mil. Bom, questão 2. Qual o ramo de cooperativa que não pode optar pelo recolhimento dos impostos pelo regime do lucro presumido? Aí nós temos a opção letra A, cooperativas de trabalho, letra B, cooperativas de consumo, letra C, cooperativas de crédito, letra D, cooperativas de produção, cooperativas sociais. Como que está a participação, professora? Não responderam a questão 2, professora, ainda não consta aqui para mim. Acabaram de enviar aqui, professora. A escola Walter José Zanella de Guaporé, extensão Moacir Caramelo, responderam. A resposta dos alunos disseram que a 2 é C. E a escola Fernando de Souza Gomes também respondeu letra C. Qual é a resposta? Então vamos ver qual que é a resposta certa. Então a resposta certa é a letra C. O único ramo cooperativo que não pode optar pelo lucro presumido são as cooperativas de crédito. As demais cooperativas, como cooperativa de trabalho, cooperativa de consumo, cooperativa de produção e cooperativa social, pode ser optante pelo lucro presumido. Então, como nós falamos durante a aula, vocês, dependendo do ramo cooperativo de atuação,
vocês têm que buscar a legislação específica. Então, nós trouxemos aqui nessa atividade a cooperativa do ramo de trabalho. Então, cada ramo tem a sua legislação tributária específica. Então, eu falei anteriormente das cooperativas do ramo de saúde, do ramo de transporte, mas a cooperativa do ramo de trabalho também ela tem uma particularidade na questão dos seus tributos. Nós temos aqui também as cooperativas de produção também, que tem várias particularidades, principalmente no que se refere ao PIS e ao CONFINS. Bom, questão 3. Quais ramos de cooperativas têm tratamento diferenciado no ICMS de Rondônia, no recolhimento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual? Então, quais ramos cooperativos têm esse tratamento diferenciado, gente? Aqui ela pediu para que comentasse esse tratamento diferenciado de cada ramo estudado na aula 4. Então, vamos ver se eles responderam. Cadê, gente? Respondam. Quais os ramos? Não enviaram a resposta aqui ainda, professora. Não encaminharam a questão? Encaminharam. 3. Então, foi no finalzinho da aula que eu trouxe algumas particularidades sobre quais ramos cooperativos, quais os tipos de cooperativa que têm tratamento diferenciado na legislação do ICMS de Rondônia. Um desse ramo são as cooperativas sociais, são aquelas cooperativas que nós temos lá que podem ser formadas por deficientes físicos ou sensoriais, por dependentes químicos, por apenados, por adolescentes em situação de vulnerabilidade econômica, social ou afetiva também, tá? Então, vamos lá para as respostas. Vamos aqui comigo. Então, o primeiro ramo que nós temos aqui no estado de Rondônia, então, nós temos as cooperativas singulares de produtores agropecuários e extrativistas vegetais. Então, no estado de Rondônia, nós temos algumas cooperativas que são do ramo agropecuário e extrativista. Então, extrativista vegetal, nós temos aí o açaí, a extração do açaí, a extração... Vamos lá, professor, um outro vegetal que nós extraímos aqui no estado de Rondônia. Além Castanha do Pará. Castanha do Pará. Então, as cooperativas que trabalham com extração de vegetais, o que mais que nós temos aqui, além da castanha? Soja entraria, professora? Não. Nessa parte extrativista vegetal, eu creio... nós temos o óleo, o óleo de copaíba, nós temos vários óleos aqui, inclusive nós temos uma cooperativa famosa aqui no estado de Rondônia que faz esse trabalho de extração de vegetais, inclusive para elaborar produtos de beleza, como cosméticos, perfume. Então, muitos produtos são extraídos aqui do estado de Rondônia. E essa cooperativa, ela é importante fornecedora de matéria-prima para a produção desses produtos de beleza. Então, as extrativistas vegetais, em quais condições, vamos lá nos slides, elas têm essas particularidades, seriam uma isenção, tratamento diferenciado, perdão. Então, nas saídas internas e interestaduais, saídas internas, eu expliquei para você, saídas internas dentro do estado de Rondônia. Nesse caso aqui, também tem isenção de 3% interestaduais, ou seja, essa extração vegetal, quando vai para fora do estado de Rondônia, ela também tem o quê? Tem uma carga tributária menor, em vez de ser 17%, é 3%. Desde que o faturamento não ultrapasse, o faturamento anual não ultrapasse R$36 mil. Nós temos as cooperativas sociais também, que ela tem isenção de ICMS em qual possibilidade?
nas saídas internas de mercadorias dessas cooperativas. O que são as saídas internas? Dentro do próprio estado de Rondônia. Lembrando que, no caso, aqui comigo, alunos, das cooperativas sociais, não tem a questão do limite de faturamento, tá certo? Então, é interno. Essa entrega desse produto é interno, são cooperativas sociais, não tem um limite estipulado de receita. Então, subentende-se que qualquer limite. Então, na atualidade, o estado de Rondônia tem esses 2 tratamentos diferenciados. Para as cooperativas singulares de produtores agropecuários extrativistas e para as cooperativas sociais. Compensa vocês que estão elaborando aí o plano de negócio de vocês, tratar principalmente de algum desses ramos, dessas circunstâncias que foram apresentadas aqui das cooperativas, ou seja, produtores agropecuários ou extrativistas vegetais ou cooperativas sociais, montar o plano de negócio de vocês visando trazer essas particularidades, esse tratamento. Por quê? Porque futuramente esse plano de negócio de vocês pode se concretizar e é extremamente vantajoso para os cooperados, porque o ICMS ele tem uma tributação um pouquinho puxada para as empresas normais e as cooperativas já contam com esse tratamento que vai alavancar o crescimento da cooperativa de vocês. Bom, professora, como está a participação aí? Então, só ressaltando que a escola Fernanda de Souza Gomes, ela informou que o aluno Henrique que respondeu a questão 3 lá, que não tinha colocado, então um abraço aí ao Henrique. Ok. Agora, alunos, nós estamos finalizando a nossa teleaula 4, mas vamos lá no slide, comentando com vocês a atividade de percurso 1 e a atividade de percurso 2. Então, na atividade de percurso 1, nós trabalhamos as questões do bolo de pote. Vocês vão calcular os custos de uma produção de bolo de pote e fazer o quê? E fazer o mapa mental da aula 4. Então, tudo que nós trabalhamos aqui, vocês vão construir esse mapa mental de vocês utilizando o quê? Utilizando, aqui comigo, alunos, lápis de cor, canetinha, uma folha de papel branco, sulfite branca. Vocês vão fazer o mapa mental. Essa é a atividade de percurso 1. Na atividade de percurso 2, que o período dela é até o dia 19/11, vocês vão calcular os custos de produção e venda do bolo de pote. Não sei se vocês se recordam. Então, tem várias informações, dúvidas que vocês tiverem na resolução. Então, tem muitos cálculos que vocês precisam fazer, mas está bem fácil, está bem interessante. Até porque vocês são adolescentes e eu sempre coloco doce nas minhas atividades, porque adolescente adora doce, né? Principalmente as meninas aí vão querer fazer esse bolo de pote. Inclusive, essa semana eu testei o bolo de pote, olha, ficou uma delícia. Então, assim, vocês podem testar esse bolo é uma delícia. Além de fazer as atividades da disciplina, vocês podem testar e mandem o comentário de vocês aqui. E nós já estamos encerrando a nossa aula de hoje. Aguardamos vocês na teleaula 5 e com o ok de vocês, se vocês testaram realmente o bolo, se ficou legal, para na aula 5 a gente comentar aqui na sala, tá bom? Tem a receitinha lá na atividade de percurso 1 e na atividade de percurso 2. Muito obrigada, estamos encerrando aqui, né, professora? Agradecemos vocês, esperamos vocês na próxima aula, né, com a nossa revisão e com a avaliação, que eu sei que vocês todos vão tirar apenas 100. Isso aí, 100. Eles como é bolo de pote de chocolate, eles vão fazer o bolo de pote para não ficarem ansiosos, vão comendo bolo de pote durante a prova, lá na teleaula 5 e participando aqui da nossa aula. Até a próxima aula, se Deus quiser.
Educação à distância, mudando realidades.